E aí, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra falar sobre livros premiados, porque vocês sabem que existem muitos prêmios de literatura no mundo, no Brasil, e são bem famosos. E acaba que esses livros que ganham esses prêmios, na maioria das vezes, têm uma credibilidade maior e muitas pessoas acabam lendo porque ganharam esses prêmios. Porque, né, se o livro ganhou um prêmio, é porque quer dizer alguma coisa. Mas também não é sempre, porque muitos livros ganham prêmios literários bem importantes e as pessoas não ficam sabendo tanto deles, porque nem sempre são livros assim best-sellers e que foram os mais vendidos. Então eu resolvi trazer hoje pra vocês nessa lista 7 livros premiados que eu já li e gostei muito. Eu não só li 7 livros premiados na minha vida toda, tá? Eu já li alguns aí, eu resolvi trazer aqui 7 dos que eu mais gostei e 7 livros também que eu não falo muito no canal, pra não ficar sempre repetindo os mesmos livros, porque alguns outros que eu já li premiados eu já falei algumas outras vezes mais. E aí, além desses 7 livros que eu já li, eu resolvi também trazer 7 livros premiados que eu quero muito ler. Não são os únicos também, são livros premiados que, assim, meio que estão na minha lista de prioridades e são uns que eu tô mais de olho pra tentar encaixar nas minhas próximas leituras e que são livros que despertaram meu interesse desde que eu vi. E pra fazer esse vídeo eu tô utilizando uma lista da Estante Virtual e eu tô muito feliz em dizer que esse vídeo está sendo uma parceria com eles, porque eu já falei pra vocês várias vezes aqui no canal sobre a Estante Virtual, eu já recomendei várias vezes, já falei sobre eles nas dicas de como comprar livros mais baratos, de como encontrar livros que às vezes você não encontra em outros lugares, mas lá tem. E eles estão lançando agora no mês de julho essa nova parte do site que se chama Dicas de Livros. Então eles vão ter essa curadoria muito boa, inclusive, que eles vão ter dicas de livros para todos os tipos de leitores. Então tem uma parte de horóscopo, se você é uma pessoa que gosta de signo, eles recomendam livros para cada signo. Tem uma parte com livros premiados, que é de onde eu tirei a ideia para fazer esse vídeo. Tem uma parte com livros pelo preço, então tem lá livros de até 10 reais. Gente, vocês não estão entendendo o tanto de livro por menos de 10 reais que vocês encontram por lá. Livros que eu gosto muito e recomendo muito. E assim, além dessas listas mais básicas, tem umas listas mais específicas também que eu achei muito legais eles fazerem, como por exemplo, uma lista de livros que você vai querer ler só pelo título. Eu achei isso muito legal, eu já fui lá conferir, realmente fiquei bem curioso com os livros. Tem outra que é livros relacionados com Friends, a série, sabe? Então tem tipo, livros que cada personagem leria, livros que apareceram na série e livros que falam sobre amizade. Então assim, galera, é uma curadoria muito boa, uma curadoria que eles estão realmente muito empenhados em fazer uma seleção muito boa de livros e conseguir recomendar livros para todos os gostos, e todo mundo que tem essa dúvida sempre do que ler em seguida ou que quer recomendações de livros específicas pode encontrar lá. E além de tudo, a melhor parte é que você, utilizando a Estante Virtual, você está apoiando diversos livreiros pequenos do Brasil e contribuindo para a democratização da leitura, porque os valores dos livros são bem mais em conta por lá. E também tem o rolê de que tem livro novo e tem livro seminovo. Outra parte também que eu acho muito legal é que tem uma parte específica sobre livros esgotados, ou seja, livros que a gente não encontra com muita facilidade. Inclusive um livro que eu postei um vídeo sobre, muita gente ficou me perguntando onde encontrar o livro, que é aquele Quando os Adams Saíram de Férias, que foi naquele vídeo que eu falei que foi a minha amiga que escolheu e foi o livro mais pesado que eu já li na minha vida. E sim, realmente foi. E esse livro tem lá no Estante Virtual, então quem quiser ler esse livro, quando me perguntaram inclusive sobre, eu falei, antes mesmo de pensar em trabalhar com a Estante Virtual, eu já tinha recomendado. Então tem muitos outros livros além desses que eu citei pra vocês, e a parte de dicas de livros tá muito completa, tem... Sério, gente, vários tipos de listas, várias recomendações, uma curadoria incrível. Vou deixar o link aí na descrição para vocês acessarem e para vocês utilizarem a Estante Virtual. Quem não conhece ainda, conheça agora, porque vale muito a pena. E foi de lá, como eu falei para vocês, que eles têm a aba lá de livros premiados. E eu peguei os livros premiados que eu já tinha lido e para fazer esse vídeo. E peguei os livros premiados que eu quero muito ler para também fazer esse vídeo. Então, já deixa logo o like no vídeo para vocês não esquecerem de deixar no final. Se inscreve aí se você chegou nesse vídeo por acaso e vamos direto para a lista. Tá, começando pelos livros que eu já li e recomendo muito e que foram premiados. Eu vou começar com O Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Apesar de eu já ter falado muitas vezes sobre esse livro, eu precisava falar de novo pra galera que chegou aqui recentemente, porque já faz um tempinho que eu encaixo ele em algum vídeo aqui do canal. Esse livro foi o vencedor do Prêmio Jabuti, que é um prêmio super importante de literatura brasileira. Ele vai ser um livro bem diferente na narrativa, ele já começa de uma forma que deixa a gente bem envolvido. Vai contar a história dessas duas irmãs, e no começo do livro vai rolar um acidente com uma delas, que vai ser muito importante pra toda a narrativa do livro. Se passa no sertão baiano e a gente ainda consegue ver as marcas que o período da escravidão deixou naquelas pessoas e naquele território, e muitas coisas que acontecem no livro, como por exemplo o racismo estrutural e outras coisas que acontecem, e o preconceito de diversas formas que moldam a história e fazem ela acontecer. O livro vai ser dividido em 3 partes e a divisão é muito certeira, porque essa primeira parte vai ser todo esse rolê de você ficar se perguntando com qual das duas irmãs foi que aconteceu esse acidente, e a gente só descobre isso no final da parte 1. Aí a parte 2 já acontece outra coisa que também vai fazer a gente ficar muito interessado na história, e a terceira parte é a mais diferente de todas, porque ela consegue unir tudo muito bem, todos os aspectos do livro, só que de uma maneira bem diferente, com um personagem um pouco diferente também que aparece. Eu acho um livro muito completo e é um livro que literalmente me deu aulas, e eu sempre falo isso pra todo mundo, que esse livro não é só um livro, é uma aula, é um livro que eu
tenho quase certeza que vai virar um clássico daqui a um tempo, porque é um livro muito bem escrito, ele tem muita coisa pra ensinar, a escrita dele também é muito bonita e faz a gente refletir sobre muita coisa. E além de tudo, é um livro que você fica envolvido com a história e pelo menos eu gostei muito de ler ele. Foi uma experiência muito boa, eu recomendo muito mesmo e pra mim, merecidíssimo esse prêmio. Ainda seguindo no prêmio Jabuti, só que indo por um outro lado, a gente tem o livro Uma Mulher no Escuro, do Rafael Montes. Vocês sabem que o Rafael Montes é um autor que eu gosto bastante, eu já li literalmente tudo que ele lançou, inclusive saudades de um lançamento dele pra ler. E esse livro é bem diferente de Torturado porque ele é um suspense, ele é um thriller que vai acompanhar essa menina que ela passou por um trauma onde ela viu a família dela toda ser assassinada. E ela foi a única sobrevivente. Ela lida com esse trauma até hoje, ela não é muito de se comunicar com as pessoas, ela é muito introspectiva e do nada ela é obrigada a reviver esse trauma do passado dela. Por causa de umas coisas que acontecem ali na vida dela no presente, ela é obrigada a reviver tudo aquilo e ter contato novamente com essa tragédia que ela queria tanto deixar pra trás e superar. É um livro também que ele é muito rápido de ser lido porque é um surto completo. Ele é cheio de gatilhos, é extremamente pesado, só por essa sinopse você já deve imaginar isso, mas é uma leitura que vale muito a pena. Eu acho muito interessante a forma como o Rafael Montes constrói as histórias dele e como ele faz a gente ficar envolvido com a história e como ele coloca reviravoltas assim do nada que a gente não tá esperando. Esse foi um livro que eu fiquei muito envolvido e que ele também traz umas discussões até interessantes pra gente pensar sobre algumas coisas. E eu achei a construção da protagonista também muito boa e eu recomendo muito mesmo. Se você nunca leu nada do Rafael Montes ou se já leu outros livros do autor, mas não leu esse ainda, por favor leia, porque é muito bom. Agora a gente vai mudar um pouco do prêmio e sair um pouco do Brasil, que a gente vai pro prêmio Pulitzer, que também é um prêmio super importante, todo mundo conhece, já deve ter ouvido falar nesse prêmio. E eu trouxe o livro Os Caminhos para a Liberdade. Ele foi o vencedor do prêmio em 2017 e o nome do livro no caso é The Underground Railroad, Os Caminhos para a Liberdade. É um livro que ele inclusive foi adaptado pelo Prime Video e tem uma minissérie que eu vi que foi muito bem elogiada. É um livro também que vai tratar sobre preconceito racial, só que é um livro bem diferente na construção dele. Ele vai falar sobre essa escrava que depois de ela descobrir uma coisa ali, uma saída, ela decide fugir da fazenda de algodão e ir em busca da liberdade e em contrapartida vai ter esse homem que ele é um caçador de escravos e ele tá fazendo de tudo para encontrar ela. Então é um livro que ele vai discutir temas muito pertinentes e muito interessantes, só que a trama da história é bem diferente por ter todo esse rolê da perseguição. Então é um livro também que eu achei ele muito envolvente, apesar dele ser bem pesado e dele ter vários momentos assim que chega a dar aquele nó na garganta por muitas coisas que acontecem no livro e obviamente por tratar de um tema tão sensível. Mas eu gostei muito desse livro, foi uma experiência assim bem diferente de leitura que eu já tinha tido com qualquer outro livro que eu já li e eu achei ele sensacional mesmo. As mensagens que o autor quer passar são muito claras, mas eu gostei muito da forma que ele trouxe isso pra história dele, como é uma trama bem diferente do que a gente tá acostumado. Aí a gente vai pra um livro que eu acho que eu nunca falei no canal, que eu acho que foi um dos primeiros livros que eu li assim na minha vida. Mas eu tô falando do livro As Aventuras de Pi, que eu não tenho mais comigo, de tanto tempo que faz que eu já li. Ele foi vencedor também do prêmio Man Booker, que é um outro prêmio aí também muito importante. Provavelmente você também já ouviu falar sobre As Aventuras de Pi, principalmente depois que teve o filme, ficou muito conhecido. A sinopse básica seria esse menino, que ele fica preso em um barco em alto mar com um tigre. E é isso. E apesar de ter essa sinopse bem simples, é um livro que eu acho que ele ficou muito famoso por ele ser tão aberto a interpretações. Então cada pessoa que lê o livro acaba dizendo que entendeu uma coisa diferente. Tem gente que leva mais para um lado literal, tem gente que leva para um lado mais reflexivo, que acha que aquela trama toda é apenas uma metáfora para uma outra coisa. Então eu acho que é um livro muito interessante justamente por isso, por ele abrir essas discussões. E o filme também é muito bom. Eu não lembro exatamente o que eu achei do livro, porque como eu já falei para vocês, faz muito tempo, mas eu lembro que eu gostei muito. Então eu recomendo bastante, eu quis trazer esse livro até porque, como eu nunca falei antes, eu acho que tem muita gente que nem sabe que eu li. Então eu só queria deixar aqui registrado que eu já li esse livro e eu gosto bastante dele também. E eu tenho até pretensão de reler ele um dia, porque eu gosto bastante do filme também até hoje. E aí a gente veio pro Prêmio de São Paulo de Literatura, e eu vou ter que falar dele novamente, um livro que eu estou tentando colocar em todos os vídeos possíveis, porque eu li recentemente e eu gostei muito dele, que é O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Como eu já falei pra vocês, é um livro escrito em verso e vai nos apresentar a vida dessa mulher e vai acompanhar ela desde que ela é criança, passando por diversos traumas e várias coisas que vão acontecendo na vida dela, coisas muito pesadas e que moldam totalmente a vida dessa personagem e a forma que ela encara o mundo, até ela ficando bem mais velha. Como eu já falei pra vocês, são muitos acontecimentos tristes, ela já é uma personagem que vai aprendendo a lidar com a perda e com coisas ruins da vida desde cedo, e isso acaba piorando ao longo do tempo. Então é um livro muito triste, mas é um livro muito tocante também, é um livro muito emocionante, que me fez refletir sobre muitas coisas e que me deixou assim, triste, de verdade. Mexeu muito comigo, de verdade. Foi um livro que, sei lá, gente, muito bom, eu recomendo demais. É uma leitura também rapidinha, por ser um livro escrito em versos, mas o tanto que é rápido de ler, vai ser lento pra você superar. É isso. Leiam. E aí agora a gente vem pro Hugo Awards, que é um prêmio mais específico de literatura, que ele foca em livros de ficção científica ou de fantasia. E aí eu trouxe o livro que eu já falei 1000 vezes no canal, mas eu sempre acho uma oportunidade, que é Duna. Vocês sabem que esse livro é um favorito da vida, que esse livro me deixou completamente maluco, que é um livro que
Eu fiquei muito envolvido com a história, muito envolvido com os personagens. É uma space opera que se passa em outro universo, com coisas muito diferentes, culturas totalmente diferentes, e uma trama de ficção científica muito bem construída e até meio fantasiosa também em diversos momentos. Só que pra mim o principal ponto que fez eu gostar também tanto do livro é como o autor aborda tramas políticas, religiosas e ambientais de uma maneira tão bem feita e faz a gente refletir sobre diversas coisas, mesmo estando acontecendo em uma realidade totalmente inventada e totalmente diferente da nossa. Eu acho um livro incrível, o filme também é impecável. Eu li o segundo livro também já e amei da mesma forma. E eu precisei colocar esse livro aqui, porque eu nunca perco a oportunidade de recomendar pra vocês, gente. É sério. Se você não leu o Duna ainda, eu sei que assusta um pouco, mas eu juro que vale cada momento. Quem fala que não, meus advogados estarão entrando em contato. Eu nem tenho advogado, mas vamos entrar. E por fim, o sétimo livro premiado que eu resolvi trazer pra lista foi o Silêncio dos Inocentes, que ele ganhou o Bram Stoker Awards, que esse no caso é mais focado para livros de terror, horror, thriller, essa vibe assim mais sombria que vocês sabem que eu gosto bastante. É um livro também que eu li, mas eu nunca falei tanto assim no canal. Eu achei um thriller muito bem construído. Gostei muito da forma como o autor constrói toda essa história. É sobre 5 mulheres que são brutalmente assassinadas nos Estados Unidos. E aí essa jornalista, para tentar desvendar os crimes e tentar encontrar esse suspeito, ela vai conversar com o Hannibal, que é um psiquiatra, um psicopata no caso, que ele tá preso, e ela acha que os conhecimentos dele e também as experiências que ele já teve podem ajudar ela a desvendar esse caso e tentar descobrir o que tá acontecendo e como impedir que isso continue acontecendo. É um livro que também já foi adaptado, é super famoso, já se tornou um clássico aí do thriller, e eu achei que valeu cada momento. Ele tem um plot twist que meio que foi um plot twist que muitos outros autores já utilizaram muitas vezes em outros livros do mesmo gênero, e você lendo muitos livros desse tipo, você consegue ver que muitas coisas foram tiradas daqui. Principalmente por ser um livro assim mais antigo, a gente consegue perceber meio que como esse livro foi responsável por inspirar muitas outras obras que a gente já conhece. Então eu acho um livro muito bom e eu recomendo muito pra vocês também. E agora vou falar rapidamente sobre os livros que eu quero muito ler, que já foram premiados. Como eu já falei pra vocês, não são os únicos, mas pra ficar mais certinho aqui, o vídeo não ficar gigante, eu trouxe apenas 7. E eu também não tenho eles, infelizmente, eu só tenho um deles aqui comigo, então os outros vão aparecer na foto, e eu vou só explicar mesmo por que eu quero ler, porque a maioria deles eu não sei do que trata, porque às vezes eu não gosto muito de saber sinopse, porque eu gosto de ser pego de surpresa com as histórias. O único que eu tenho físico, já vou começar por ele, A Cor Púrpura. Eu sei que é um livro muito famoso, é um livro muito recomendado por diversas pessoas, que aborda assuntos muito interessantes e muito pertinentes. Eu também sei que é um dos livros favoritos da Emma Watson, e isso é um dos motivos também dele estar aqui comigo já, e eu quero muito ler esse livro. Ele foi vencedor do prêmio Pulitzer, e é um livro muito famoso, que muita gente conhece, vocês provavelmente também já ouviram falar. Eu só não li esse livro ainda porque eu tô pensando ainda se eu ainda vou fazer esse vídeo lendo os livros favoritos da Emma Watson. E aí, se eu fizer, ele tem que estar lá. Mas se eu não for fazer mais, aí eu vou ler mesmo assim, porque eu quero muito. Mas comenta aí se vocês querem que eu faça esse vídeo. Ainda no prêmio Pulitzer, um livro que eu quero muito ler é o Reformatório Níquel, que é do mesmo autor de Os Caminhos para a Liberdade. E é basicamente por isso que eu quero ler esse livro, porque eu gostei muito do outro livro do autor, que eu acabei de falar no vídeo. Por 2 livros do mesmo autor ganharem o prêmio Pulitzer, tem que ter alguma coisa nesse outro livro também. Então esse outro livro deve ser muito bom. Eu sei que a história dele é bem diferente de Os Caminhos para a Liberdade. Eu já fiquei ainda mais interessado pra ler. Eu acho a capa dele muito bonita também. Eu não vejo a hora de ler mesmo, porque esse autor me conquistou com apenas uma obra. E já ganhou 2 prêmios. Então assim, galera, preciso ler em breve. Agora a gente vai para o Prêmio Nobel de Literatura, né? Que talvez seja o que as pessoas considerem o prêmio mais importante aí de literatura. E eu trouxe o livro Amada, da Toni Morrison, porque pra quem não sabe, existe um livro dessa autora que se chama O Olho Mais Azul, que é um livro que eu recomendo bastante também, e que me fez chorar muito, que mexeu muito comigo, que se tornou um dos meus livros favoritos da minha vida. E esse Amada também é da mesma autora, então é basicamente pelo mesmo motivo. Eu sei também que a Joanne Books já falou muito bem desse livro, ela gosta bastante desse. E como foi ela que me recomendou O Olho Mais Azul, eu preciso confiar que Amada vai ser tão bom quanto. E por ser da mesma autora, eu já acho que eu vou gostar muito. Então não vejo a hora de ter outro contato com a Toni Morrison, porque o que ela fez comigo com aquele livro, eu não consigo explicar até hoje. Então eu quero muito ler. O outro livro também, seguindo o mesmo motivo, é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que é da mesma autora de Vozes de Chernobyl. Eu li Vozes de Chernobyl no começo do ano e foi um livro que mexeu muito comigo, pegou muito no meu emocional. Eu achei a forma como a autora escreve os livros dela sensacional, e as mensagens que ela quer passar com as histórias dela, que são de não ficção. Esse também é um livro de não ficção, só que eu acho muito interessante a forma como ela traz os relatos dessas pessoas e como ela quer dar voz a essas pessoas mais comuns, assim, sabe? E como eu já li o outro livro da autora e gostei muito, eu preciso muito ler esse livro, que além de ser da mesma autora, ganhou o Nobel de Literatura. Então assim, impossível ser ruim. O motivo do próximo livro é muito específico, mas foi um livro que venceu o prêmio Man Booker, um dos últimos aí que teve, que é o livro A História de Judy Ben. Eu não sei se é assim que pronuncia,
leria, mas basicamente o motivo de eu querer ler esse livro é que eu vi algumas pessoas comparando ele com Uma Vida Pequena e dizendo que ele era tão pesado ou até mais pesado que Uma Vida Pequena, que o nível de sofrimento que tem nesse livro só é igual em Uma Vida Pequena. Então assim, galera, foi só isso. Foi só isso que eu precisei pra querer ler esse livro. E eu não vejo a hora de pegar ele, eu só tô preparando meu psicológico mesmo, porque se for verdade isso que as pessoas estão falando, eu não tô preparado. Mas eu quero muito ler e eu não sei muito bem a história também do livro, eu só sei que é triste e que tem muito gatilho, que tem muito sofrimento e eu quero ler. Que legal. Voltando rapidinho pro prêmio Pulitzer, eu quero muito ler o livro A Visita Cruel do Tempo. E esse é um livro que eu quero muito ler por causa do título. Eu acho esse título, assim, muito... Já me causa um gatilho, só o título, sabe? A Visita Cruel do Tempo. E eu sinto que é um livro que ele vai alugar vários triplex na minha cabeça e vai ficar me fazendo pensar sobre várias coisas. Então isso já foi o suficiente pra eu querer ler. Eu dei uma lida, assim, por cima na sinopse, eu também achei muito interessante. Eu sei que ele vai acompanhar vários períodos, assim, do tempo, começando lá no passado e indo até um futuro, sobre a vida desses personagens e sobre o tempo mesmo e como as coisas vão mudando ao longo do tempo. Isso é um assunto que mexe muito comigo, que eu fico bem gatilhado, então eu quero muito ler, porque é sempre bom um gatilho aí com a leitura. E o último livro, vindo aqui pro Brasil, que foi o livro, que se eu não me engano foi o último vencedor do Prêmio Jabuti, que é o livro O Avesso da Pele. Eu também não sei muito bem sobre a sinopse desse livro, mas desde que eu vi que ele ganhou o prêmio, eu fiquei muito interessado de ler ele. Eu também vi muitas pessoas elogiando, vi que é um livro que todo mundo que lê fala muito bem, então isso já foi o suficiente pra mim. Eu estarei pegando ele pra ler em breve também. Ele despertou meu interesse desde que eu vi, e depois que ele ganhou o prêmio, aí eu fiquei com mais interesse ainda. E é isso, gente, essa foi a lista, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo também se você já leu alguns desses livros que eu falei que quero muito ler, se você gostou, ou comenta aqui também se você quiser qual foi o livro premiado que você mais gostou de ter lido e que você acha que merecia muito um prêmio. E não se esqueça de conferir o site da Estante Virtual. Se você ficou interessado por algum desses livros também, como eu falei pra vocês, todos estão lá e todos foram tirados da lista que eles colocaram no site lá, e vocês vão poder também ter acesso a essa lista mais completa dos livros premiados. É isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, espero muito ver vocês no próximo também. Me sigam nas minhas redes sociais, curtam se vocês não curtiram ainda, e um beijão. Tchau.